Hoje você vai no aeroporto e vê várias companhias aéreas brasileiras transportando passageiros para todos os lugares do Brasil e também até para outros países. Mas você já parou para pensar qual foi a primeira companhia aérea, na verdade o primeiro voo brasileiro a transportar passageiros? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, o primeiro voo comercial do Brasil. Vem comigo! Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Clara Pintor, seja bem-vindo ao meu canal. Na semana passada eu fiz um vídeo aqui para o canal falando sobre a primeira aeromoça do mundo. Ali eu contei a história dela, de como as mulheres não podiam voar naquela época, trouxe um conteúdo mais histórico aqui para o canal, eu vi que vocês gostaram bastante e hoje eu estou trazendo mais um conteúdo histórico sobre o primeiro voo comercial do Brasil. O primeiro voo a transportar passageiros. Vamos começar falando dessa história aí. Na verdade, a aviação brasileira teve sua estreia no dia 7 de janeiro de 1910, quando Dmitri, eu acho que o sobrenome dele é Sensaud, Dmitri, quando Dmitri de Osasco construiu sua própria aeronave brasileira, a primeira aeronave brasileira, e pilotou ela. Na verdade, foi o primeiro voo da América Latina. Ele nomeou o seu avião de São Paulo. Afinal, ele morava em Osasco. Mas falando de voo comercial, só foi ter sua estreia lá no ano de 1927. E essa história começa, na verdade, com um alemão que imigrou aqui para o Brasil. Hoje eu só tenho nomes difíceis para falar aqui, mas o nome desse alemão era Otto Ernst Mayr Labastille, acredito que seja assim. Ele era alemão e ele migrou para o Brasil no ano de 1921. Assim que ele chegou aqui no Brasil, ele já foi contratado, inclusive obrigada por essa moto, agradeço, bacana. Ó, nossa, ajuda, uma coisa que ajuda no vídeo. Mas ele não deixou de lado a vontade que ele tinha de criar uma empresa de transportes aéreos brasileiro. Então, no ano de 1926, o Otto voltou para a Alemanha em busca de patrocínio, de galera aí para patrocinar essa ideia dele. Lá ele conseguiu fechar um acordo com uma companhia aérea alemã, que é a Condor. Ela deu a aeronave, os funcionários, e em troca disso ela queria 21% da companhia aérea brasileira que estava por vir. A Condor recebeu autorização para voar aqui no Brasil no dia 26 de janeiro de 1927. No dia 7 de maio de 1927 foi criado oficialmente a Aviação Aérea Rio-Grandense, ou simplesmente a Varig. A empresa adotou o hidroavião Dornier Hall, que era batizado de Atlântico, e foi ele que realizou o primeiro voo comercial do Brasil. A primeira rota da Varig ficou conhecida como a Linha da Lagoa e ligava Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande. Naquela época, os voos eram bem baixos, em baixas altitudes, mais ou menos de 20 a 50 metros. E ele tinha uma velocidade de 160 km/h. O avião ele tinha capacidade para 9 passageiros e naquela época os passageiros eles ganhavam um algodãozinho para poder tampar os ouvidos por conta do barulho dos motores e um chiclete para ficar mascando ali por conta da pressão que fazia no ouvido dos passageiros. Uma coisa que eu achei muito interessante é que na época, sabe quando hoje você vai aí no aeroporto, você vai pesar a sua mala, você coloca ali sua mala, ou ela é despachada, ou ela vai junto com você dentro da aeronave? Antigamente, você se pesava junto com a mala, você colocava a mala ali, subia na balança junto com ela, e se passasse de 75 quilos, você pagava excesso de bagagem. Um pouco preocupante, realmente um pouco preocupante. E aquele voo, além de ser marcante, começou a ser um sucesso. A Varig construiu uma rampa e algumas oficinas na Ilha dos Marinheiros, no Foz do Rio Jacuí, bem na frente da cidade de Porto Alegre, que servia como base. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo as bases das companhias aéreas brasileiras. Se você não sabe o que é base, assiste esse vídeo que tá bem legal. Falando sobre outro fato histórico, a gente sabe que o Otto, ele era alemão e que teve aí a junção da Varig com a Condor, uma companhia aérea alemã. As coisas ficaram bem complicadas na década de 40,
quando o Brasil foi lutar na Segunda Guerra Mundial e ficou aliado dos Estados Unidos contra a Alemanha. Para a gente entender isso um pouco melhor, lembra que eu disse para você que no dia 7 de maio de 1927 a Varig foi criada? Pouco tempo depois, a linha da Lagoa e o avião Dornier Hall, o Atlântico, foi transferido da Condor para a Varig no dia 15 de junho de 1927. No entanto, a Condor queria continuar presente no Brasil, por isso ela criou a Sindicato Condor. A Sindicato Condor foi fundada no dia 1º de dezembro de 1927 no Rio de Janeiro. A companhia já havia recebido autorização para voar no Brasil entre o Rio de Janeiro e Recife no dia 20 de agosto de 1927. A Condor também já havia reservado 2 Dornier Hall e um Junker G-24 para operar aqui no Brasil. Pouco tempo, a Sindicato Condor se tornou muito importante aqui no Brasil. Enquanto a Varig voava apenas nos estados do Rio Grande do Sul, a Condor voava para o Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte do Brasil, além de Montevidéu, no Uruguai, e Buenos Aires, na Argentina. Quando o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial na década de 40, ao lado dos Estados Unidos e contra a Alemanha, as companhias aéreas brasileiras de origem alemã, a Varig e a Sindicato Condor, tiveram que cortar seus laços com a Alemanha. Na Varig, o fundador e presidente Otto Meyer deixou a companhia e as aeronaves alemãs Junkers foram substituídas por aeronaves americanas, as Douglas, conhecidas como DC-3. Já a Sindicato Condor foi nacionalizada, todos os alemães foram afastados e a companhia foi rebatizada como Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul. E a frota da empresa foi substituída também por aeronaves americanas. Após isso, a Varig teve que pedir ajuda do governo do Rio Grande do Sul. Ali a Varig começou a expandir para cidades do interior do Rio Grande do Sul. E sabe como eles faziam para saber que eles estavam na rota certa? Afinal, naquela época não tinha rádio, não tinha essa comunicação que a gente tem hoje. Eles faziam o seguinte: se eles voassem naquele local e os animais se assustassem com o barulho dos motores, eles sabiam que eles estavam no lugar errado. Afinal, os animais já estavam acostumados com os barulhos dos motores do avião. Então, se eles olhassem e os animais estivessem correndo por causa do barulho, eles pensavam: opa, a gente está no lugar onde a gente não deveria estar. Gente, acredita, eles realmente faziam isso. Se os animais não se assustassem, eles sabiam que eles estavam no lugar certo. Em 1937 começou ali o sistema de radiocomunicação e daí pra frente a nossa aviação brasileira só foi crescendo e ficando mais moderna. Se você já gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de deixar um like nesse vídeo, deixar seu comentário, se inscrever aqui no canal. Eu tenho postado conteúdo novo toda semana. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu adorei saber dessa história e passar para vocês. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!